Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta aqui para trazer mais um vídeo falando de relações de consumo. E nesse vídeo eu venho trazer um exemplo prático do dia a dia, trazendo mais um exemplo pessoal. E eu acho que é importante trazer esses exemplos pessoais, né? Mesmo se houver um pouco de exposição, né, exposição da minha pessoa. Eu acho que é importante trazer esses exemplos pessoais, porque quando eu trago aqui, quando eu venho trazer vídeos falando de direito do consumidor, citando apenas o Código de Defesa do Consumidor, leis específicas falando de direito do consumidor, falando de processos, né? Processo do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. Parece algo assim abstrato, algo distante, algumas pessoas têm dificuldade para interpretar, né? Outros vão acreditar que não vai precisar usar isso um dia, né? Muitos vão ter dificuldade para interpretar, para identificar, mas essas coisas estão mais próximas do que imaginamos e acontece corriqueiramente, né, conosco. E muitas vezes deixamos passar, né, por falta de habilidade para lidar com a situação, ou por acomodação, ou por negligência, mas isso nos acontece o tempo todo. E a situação em que eu vivi é uma verdadeira via-crucis para conseguir fazer um exame de DNA. Se acontecesse alguns anos atrás, simplesmente eu faria como todo mundo faz, no geral, deixaria passar em branco, seguiria os ditames dessas duas clínicas completamente irresponsáveis, negligentes, e elas só agem dessa forma porque são clínicas populares que trabalham com preços populares, estão localizadas em bairros periféricos, porque se fosse uma clínica da Barra da Pituba, elas não procederiam dessa forma. E eu, com o meu conhecimento em relação às leis, ao Código de Defesa do Consumidor, eu fiz com que elas me respeitassem. E elas me respeitando, né? Elas me respeitando, com certeza elas vão respeitar outras pessoas, mesmo aquelas pessoas que não têm conhecimento do CDC. No mínimo, elas vão ficar com o pé atrás porque não sabem com quem está falando, né? Vai saber que nem todo preto, que nem toda pessoa que aparenta ser um morador de periferia vai ser um completo leigo ignorante que elas vão poder tratar da forma que elas querem, né? Então vamos para a primeira situação, né? A primeira situação se tratou de uma clínica, né? Essa clínica, vou trazer aqui o nome da clínica, né? A clínica se chama Amor e Saúde, né? A clínica Amor e Saúde fica no bairro de Paripe. Antes de ir até a clínica, eu entrei em contato via WhatsApp para a central, entrei em contato para fazer exame de DNA e aí perguntei, né, sobre procedimento, como é que faz, né, do que precisa, preço, preparo, né, e se precisa marcar, se não precisa. E aí o atendente, né, da central me disse que não precisa marcar, funciona das 6h30 às 10, por ordem de chegada, e assim eu fiz, né, saí de onde eu moro, bairro da Boca do Rio, e escolhi a unidade de Paripe, já que a outra pessoa, né, que iria fazer o exame estava lá próximo, né? Então eu escolhi a unidade de Paripe, me desloco da Boca do Rio, a gente tem uma distância aí de, vamos colocar aí, mais de 20 quilômetros até Paripe.
E chegando na unidade, depois de chegar na unidade, passar pela recepção e esperar, a atendente me diz que o exame não faz dessa forma, que precisa marcar, né? E aí eu questiono, não, mas antes de vir eu liguei para a central, entrei em contato por WhatsApp, e me falou que não foi necessário, né? Aí a atendente vem e me pergunta, mas você falou com qual número? Aí eu mostrei aqui, ó, o número tá aqui, ó, tá aqui o número, tá aqui a conversa. E ela diz, mas esse número é da Odonto. Aí eu disse, é da Odonto? Sim, mas se é da Odonto, não deveria estar dando informações sobre laboratório. E se deu a informação errada, o problema não é meu. Aí disse, não, mas tem que marcar e tal. Tá bom. Preciso falar com o responsável, né? O responsável pela gerência, porque não é simples assim. Vocês não podem fazer eu sair da Boca do Rio, vim aqui para fazer o exame, sendo que eu busquei informação antes e volte outro dia. Não é assim. E aí veio a responsável pelo estabelecimento, e aí eu falei, olha, vocês têm aqui um vício na prestação de serviço, né? Tem um vício na prestação de serviço, né? Vocês aqui estão infringindo o artigo 6º, parágrafo 3º, com a defesa do consumidor, que vai dizer que o consumidor ele tem direito à informação clara e adequada, né? Então, seu atendente me passa a informação de que não precisa marcar, e aí ela vem com conversa de que cada clínica tem o seu proceder, algumas precisam marcar, outras não, né? Como a atendente já tinha dito anteriormente que, mas esse número é do laboratório, o problema é deles. O problema é deles porque Amor e Saúde é uma rede, né? Responde como um corpo só, um conjunto. Então, na cadeia de consumo, né, a gente vai falar aí da responsabilidade objetiva, né? A gente pode citar aí o artigo 3.4 do Código de Defesa do Consumidor. Né? A gente tem aí a responsabilidade objetiva, então a gente vai ver a clínica Amor e Saúde como uma clínica só. Eles funcionam como um grupo e eles que se preocupem em centralizar as informações como um todo, e não pode ter uma central que vai dar uma informação e quando a gente chegar em uma unidade, né, uma central que responde por todas, e quando chegar em unidade, cada um vai ter um procedimento de forma diferente, né? Então, a infração do artigo 6º, parágrafo 3º, que diz que o consumidor ele tem direito, claro, à informação, né? E aí nós temos também temos crime contra o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque quando o atendente da central fala que não precisa marcar, né? E quando eu chego na loja, né? Quando eu chego na clínica em Paripe, a recepcionista, a atendente lá, fala que não, tem que marcar, nós estamos aí diante de uma afirmação falsa ou enganosa, né? Um fala que tem que marcar, o outro fala que não, é uma afirmação falsa ou enganosa. Então temos crime de afirmação falsa ou enganosa, né? Artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, né? E aí temos um vício na prestação de serviço, né? Temos um vício na prestação de serviço, eu não posso sair de lá simplesmente sem o meu atendimento. Isso cabe uma ação, nós já temos aí dano material, porque eu saio da Boca do Rio, eu gasto combustível, eu paro o meu trabalho. Nós já temos aí dano material, por enquanto estamos falando de um vício na prestação de serviço. E eu posso falar também de um defeito na prestação de serviço, né, se falarmos de dano moral, né? É aí quando a gente vai diferenciar, quando se fala de direito do consumidor, de vício e de defeito, né? Porque no vício eu só tenho dano material. Eu tenho um dano material porque eu perdi meu tempo, gastei meu combustível e perdi meu dia de trabalho para ir na clínica. Então eu tenho aí dano material, eu posso pedir ressarcimento do combustível que eu gastei, lucro cessante, né, do dia de trabalho que eu perdi, mas pode ter aí também dano moral pela frustração que eu passei de sair da Boca do Rio para ir até lá e não fazer meu exame e ficar no prejuízo, né, ter a frustração de não fazer meu exame e ter que marcar para outro dia e atrasar meu exame, né?
E aí a atendente foi lá, foi ver se conseguia abrir uma sessão e tal. No final das contas, disse que infelizmente não podia e tal. E ficamos de resolver depois, né? E aí o que eu fiz? Procurei outra clínica, num bairro de plataforma. Não lembro o nome, né? Em outro momento posso dar o número dessa clínica. Mas fica em plataforma, no Luso. Só tem uma clínica ali, né? Eu posso trazer depois o nome da clínica, né? E aí, mais uma vez, eu vou ter um problema nessa clínica, mas um problema posterior, né? O que acontece nessa clínica? Chega no primeiro dia, faz tudo certinho. Apesar de eu não gostar muito do atendimento inicial, né? Achei a atendente pouco educada, né? Mas isso não vem ao caso. Ninguém é obrigado a ser educado, deveria, mas ninguém é obrigado, né? Achei o atendimento por cortês, mas fizemos tudo certo. Apresentei os documentos, né? Apresentei os documentos, meu e da criança, fez a coleta do sangue para o exame, e aí fiquei aguardando o resultado, né? Oficialmente, pede prazo de 22 dias, mas falou que até 15 dias poderia estar disponível, que era para ficar consultando. Ótimo. Né? Ótimo, fizeram o procedimento. E aí, depois de uma semana, a atendente da clínica entrou em contato comigo. Eu estava viajando, né? Estava no Paraná, a trabalho. Né? A atendente entrou em contato comigo. E aí eu fiquei até alegre, né? Pensando que sairia, que já estava com o resultado pronto. Falei, pô, será que já está pronto? Que eficiência. Mas era justamente o contrário. Né? Era justamente o contrário. Era para dizer que eu precisava voltar na clínica para fazer uma nova coleta. Aí o laboratório pediu para fazer uma nova coleta, voltar lá com a criança para fazer uma nova coleta do exame, né? Porque deu errado lá. E ia perguntando se a criança que eu levei lá estava registrada no meu nome, né? Estava registrada no meu nome. De início eu falei que sim, me pegou de surpresa e falei que sim, mas aí a atendente perguntou novamente, e dessa vez de forma enfática, né, se estava mesmo registrado no meu nome. Aí eu já me aborreci, né, já me irritei e falei assim, mas como assim? Eu já lhe respondi a primeira vez que está registrado no meu nome, e você pergunta de novo? Né? Se não tiver no meu nome, está no nome de quem? Do vizinho? Ela falou, não, só estou lhe perguntando se está no seu nome, porque o laboratório pediu que é para voltar aqui para fazer uma recoleta e tal. Eu falei, mas por qual motivo? O motivo eu não sei. Você liga para o laboratório e pergunta, porque eu não sei, só tem que vir. Eu falei, não é bem assim não. Não é bem assim não, você não sabe, liga para o laboratório e pergunta. Né? Aí eu já comecei a citar o Código de Defesa do Consumidor, porque não é bem assim, não é como eles querem. Né? Quer dizer que eu vou lá, eu pago R$ 500 para fazer um exame, levo toda a documentação, sigo todos os trâmites e depois simplesmente diz que eu tenho que voltar lá para fazer uma nova coleta sem mais elementos, sem uma explicação. Aí eu já comecei a citar o Código de Defesa do Consumidor, né? Novamente, o artigo 6º, parágrafo 3º, eu, na condição de consumidor, eu tenho direito à informação clara e adequada. Não, você tem que me dizer o motivo. Eu tenho direito à informação clara e adequada. Qual foi o motivo? O motivo de precisar fazer uma recoleta não é simples assim. E outra coisa, né? Você tá me perguntando assim, né? Se a criança que eu levei, o registro tá no meu nome, né? Se no dia que eu fui aí fiz o exame, eu levei meu documento original, o documento da criança, levei uma cópia, como eles me pediram, uma cópia do meu documento, do documento da criança, e tá me perguntando se tá registrado o meu nome. Tá, se no dia que eu levei, você não olhou o documento, não prestou atenção, né? E não tem uma cópia aí, por que não olha na cópia que está aí? Ou se você levou lá para o laboratório onde vai ser
realizado o exame? Por que não pede para eles olhar lá? Perder meu documento? Né? Extraviar o meu documento? Ou extraviou o material que foi coletado? Ou as duas coisas? Né? E dá o seguinte, né? Eu tô no Paraná, como é que resolve isso? Né? Tô no Paraná, como é que eu vou voltar aí para fazer uma recoleta de exame? Né? Para eu votar aí, vocês vão pagar minha passagem, né? De ida e volta, porque eu tenho que ir e tenho que votar aqui, né? Eu fui a trabalho, né? Vai ter que pagar a passagem de ida e a passagem de volta. Aí a gente vai ter um custo de R$ 3.000, né? E aí eu já vou citar o quê? Né? O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer, né? O fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua aflição e risco. Né? O mesmo artigo ainda vai dizer: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta a consideração as circunstâncias relevantes. Né? Então, assim, tem a questão de... Eu estava fora, né? E o laboratório vai ter que pagar uma passagem para mim de ida e volta do Paraná para vir fazer essa recoleta, né? E não fica por aí, né? Não para por aí ainda, né? Não para por aí porque aí a gente também tem um defeito na prestação de serviço. Eu não vou falar nem de vício, né? Eu já falo de defeito porque, além de teve algum erro que ainda até hoje não ficou claro para mim que erro foi, mas houve um erro por parte deles, né? E esse erro que houve, eles tentaram inverter a responsabilidade, né? Esse nexo de causalidade, eles tentaram atribuir a mim, né? Porque quando ela fala que não, você tem que vir aqui para fazer uma coleta, sem explicar nada, simplesmente tem que vir. Tentam atribuir a minha culpa, né? Simplesmente vem aqui, não importa o motivo, tem que vir aqui. Tenta inverter para mim toda a culpa, toda a responsabilidade e não quer nem realmente se justificar, né? Então, se a culpa é deles, né? O nexo de causalidade na falha da prestação do serviço, eles que têm que bancar com os prejuízos, né? Porque são R$ 3.000 de passagem, né? E vai ter que pagar, né? Por esse dano material. E há também aí um dano moral, né? Porque eu precisava do exame de DNA. E aí vai ter atrás aí mais uma semana, né? Aí há a frustração e há um prejuízo, né? Há um prejuízo moral, né? Já não vou ter o exame no tempo hábil e cabe uma indenização por, né? Uma ação civil aí por indenização, né? Com um pedido de indenização por dano moral, né? E então eu comecei a cobrar, né, da atendente, né? Tanto um esclarecimento por conta do que aconteceu, que eu preciso voltar lá, e já fui lhe alertando sobre as consequências disso, né? O que acarretaria os erros que aconteceram, né? Os erros que aconteceram, lhe alertando sobre o nexo de causalidade, que a contribuição foram toda deles, né? Que a responsabilidade foram toda deles e que eles arcariam com esse prejuízo, né? E eu poderia citar, né? Citar aqui também o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, porque no final das contas, né, pensando melhor, eu já não queria nem mais fazer exame com esse laboratório, né? Porque você vai confiar num laboratório que perde seus documentos, perde material de coleta, né? Porque você aprende documento oficial, né? Cópia original, e o laboratório não sabe se quem foi a pessoa que esteve lá, quem é a pessoa o titular, né? Que solicita um exame e quem é o dependente que solicita o exame, né? E aí, para não alongar mais a situação, né? Para não complicar, porque estava bem complicado a situação, eu propus uma saída honrosa para o laboratório, né? Propus uma saída honrosa, que ficou muito barato para eles,
né? Ficou muito barato porque a coisa ia ficar feia, né? Diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos resolver de forma mais simples. Você devolve meu dinheiro que eu paguei e depois eu resolvo essa questão do DNA. Devolve meu dinheiro e tá tudo certo, porque já não confiava mais no laboratório, né? E aí a gente pode citar aqui o artigo 20, né? Para finalizar, né? O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor. Assim, por a crise da corrente de disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. A reexecução dos serviços, sem custo adicional, quando cabível, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Esse artigo 20 aqui ele seria útil caso houvesse uma resistência do laboratório para devolver o dinheiro, né? Caso que não houve, se prestaram prontamente a devolver o dinheiro, né? Porque eles foram inteligentes, né? Porque viu que ia ficar feio para eles, ia sair caro, né? Porque ia ter que pagar uma passagem do Paraná para medir de volta, além de poder sofrer um processo, né? Um processo civil com um pedido de indenização por danos morais, né? Principalmente pela abordagem inicial da atendente, né? Perguntando se a criança estava registrada no meu nome, sendo que ela tem um registro, tem meu documento, né? De identificação e a certidão de nascimento também, né? Então, no final das contas, foi resolvido assim, eles devolveram meu dinheiro e o assunto se deu por encerrado, né? Então, como eu falei, atuações desse tipo é importante porque essas clínicas, que eu não vou usar outros adjetivos completamente pejorativos para classificá-las, porque esse é um vídeo público que pode circular pelo Brasil todo e pelo mundo todo, e minhas falas poderiam ser censuradas pelo YouTube, como também poderiam ser usadas contra mim em processos judiciais. Senão eu classificaria essas clínicas aqui da forma como eu queria. Mas quem quiser falar comigo em algum mídia privada, eu posso classificá-las devidamente como eu gostaria, né? E quando chega pessoas, né, que têm a mesma cor que eu, que têm a mesma aparência, né? A mesma aparência de cidadão morador de bairro pobre, de periferia, que já enfrentou toda uma vida que não foi fácil e os traços, as marcas da vida, ela fica para sempre, né? Diferente das pessoas que teve uma vida mais privilegiada e esses traços eles não acompanham. Isso independente da cor, né? Você vai ver pessoas que mesmo sendo de cor, tendo pele escura, tendo negra, mas por ter tido uma vida, digamos, não tão dura, não tão difícil, essas marcas do tempo da vida ela não permanecem, né? Então, quando você é morador de periferia, quando você tem uma vida dura, as marcas do tempo ela acompanham, os traços ficam marcados, né? E a cor da pele escura ela não ajuda em nada, e quando você chega nesse estabelecimento, as pessoas acreditam que pode tratar de qualquer forma, né? E aí, quando você tem recursos para lidar com essas pessoas, para fazer elas lhe respeitarem, aí ela vê que a coisa é diferente, né? Que o buraco é mais embaixo, e ações como essa não só garante o seu direito, como também ajuda outras pessoas, né? Quando chega alguém de cor, né? Alguém que vai aparentar também sem usar ninguém, essas pessoas vão pensar duas vezes, né? Antes de tratar de qualquer forma. Vou trazer aqui mais outro vídeo, né? Trazendo mais experiências pessoais com fornecedores, com vendedores ou digamos assim, mal educados, negligentes ou até mesmo picaretas, em que eu me impus baseado no que aprendi, né? Estudando, né, direito do consumidor.